Em pronunciamento diante de apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que substituirá o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Bolsonaro expôs: foi decidido agora à tarde a indicação do médico Dr. Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente, já o conhecia há alguns anos. Então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias. Tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento a tudo que o Pazuello fez até hoje. Neste contexto, o chefe de Estado explanou: no tocante às vacinas, há um programa bastante ousado, mais de 400 milhões de doses contratadas até o final do ano. Neste mês, vamos receber mais de 4 milhões de vacinas. Essa política de vacinação em massa continuará cada vez mais presente em nosso governo. Vale lembrar que, desde o ano passado, já contratamos alguns laboratórios, inclusive um com transferência de tecnologia. Essas vacinas do mês de agosto são todas elas produzidas no Brasil. O Brasil é um dos poucos países que tem o know-how de produzir vacinas. Paralelamente a isso, o Dr. Marcelo Queiroga, médico e também gestor, mas muito mais entendido na questão de saúde, vai fazer outros programas que interessem para diminuirmos o número de pessoas que venham entrar em óbito por ocasião dessa doença que se abateu sobre o mundo todo. Ademais, ele ressaltou as realizações obtidas até o momento. Vale lembrar que o Brasil é o 5º país em valores absolutos que mais vacina no mundo. O trabalho do general Pazuello está muito bem feito, a parte de gestão foi muito bem feita por ele. Agora vamos partir para a parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus. Então, anuncio agora que o Dr. Marcelo Queiroga, a partir de amanhã, vai ser publicado no Diário Oficial da União e começa uma transição que vai demorar 1 ou 2 semanas. Bem, já que eu tenho um tempo extra, eu acredito que eu tenha falado a todos os veículos de imprensa, mas não falei sobre o tema aqui na tribuna. Então, eu vou tocar num assunto delicado, mas que me parece da maior importância, que é o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Até acabei de ver uma postagem do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, fazendo uma defesa do ministro Fachin, e dizendo que o ministro Fachin não pode ser atacado, não pode ser perseguido, se não concordaram com a decisão dele, que recorram. Obviamente, eu respeito, aliás, uma das pessoas que eu mais respeito e admiro é o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, com todo o trabalho, todo o serviço que prestou à nação, e ele tem, como qualquer outro cidadão, todo o direito de se manifestar, e se manifestou, defendendo o ministro Fachin, mas respeitosamente, o ministro Fachin, obviamente, tem que ser respeitado como pessoa, não pode ser ofendido, não pode ser desacatado, não pode ser perseguido. Essa foi a palavra que o ministro Moro utilizou, né? Não admite que se persiga o ministro Fachin. Só que a gente tem que separar o que é ofensa, o que é ataque, o que é perseguição, do que é uma crítica justa, correta e até devida. Nós precisamos falar com todas as letras que a decisão do ministro Fachin foi tecnicamente, juridicamente equivocada, que é uma decisão inaceitável à luz do direito. E eu quero deixar muito claro que esse meu parecer, vamos dizer assim, não tem nada a ver com o fato dessa decisão do ministro Fachin estar relacionada à pessoa do ex-presidente Lula. Todo mundo sabe da oposição que eu fiz e faço ao PT, todo mundo sabe que eu apoiei e apoio o trabalho da Lava Jato, não escondo isso de ninguém, mas as críticas que fiz e faço à decisão, não à pessoa, a decisão do ministro Fachin, elas são críticas corretas, são críticas necessárias, e muito me admira que o ministro Moro saia em defesa, ainda que de maneira indireta, dessa decisão, porque essa decisão aniquilou grande parte do trabalho dele nos últimos 5 anos.
Em sede de embargos de declaração são um recurso, né, criado, na verdade, a gente fala são porque é embargos, né, mas é um recurso só. É um tipo de recurso que foi criado para ser oposto quando existe uma dúvida sobre uma sentença, sobre um acórdão, quando o juiz na sentença deixou de falar sobre um ponto do processo, quando no acórdão, né, o desembargador relator entrou em contradição. Então, os embargos de declaração são um recurso muito específico, sabe? Se vocês fizerem, se os senhores fizerem um levantamento da jurisprudência em todos os tribunais da nação, vocês vão ler que embargos de declaração não têm efeitos infringentes. O que significa isso aí? Você não pode interpor embargos de declaração para modificar o mérito de uma decisão. No caso da decisão do ministro Fachin, por incrível que possa parecer, ao julgar embargos de declaração, ele anulou integralmente 4 processos. Ou seja, não é que ele alterou uma decisão, não é que ele mudou uma sentença ou um acórdão, ele anulou 4 processos. Com o argumento de que o juiz Sérgio Moro não seria competente para presidir os processos que foram movidos contra o ex-presidente Lula. O ponto é o seguinte, além desse tipo de decisão jamais poder ser dada em embargos de declaração, além de um embargo de declaração não poder atingir 4 processos inteiros, o fato é o seguinte, essa tese da incompetência do juiz Sérgio Moro foi levantada pela defesa do ex-presidente desde o primeiro momento. Foram quantas petições, quantos recursos, quantos habeas corpus, quantas entrevistas, quantas coletivas que os advogados do ex-presidente Lula deram, levantando que o ex-ministro, que o juiz Sérgio Moro seria incompetente, por ser do Paraná, para julgar o ex-presidente Lula. Esse argumento foi analisado pelo próprio juiz Sérgio Moro, foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, foi analisado pelo STJ e, pasmem, foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal inúmeras vezes. Quem não se lembra dos dias inteiros de debates em torno de habeas corpus impetrados em benefício do ex-presidente Lula? Como é que pode um ministro que foi e é presidente da Lava Jato no Supremo dar uma decisão declarando o principal juiz da operação incompetente 4 anos depois dele próprio ser relator? 5 anos depois da operação se iniciar. Como é que pode? Quer dizer, então, que esse ministro não viu o que ele julgou antes? Quer dizer, então, que esse ministro não sabia? Ou ele errou por 4 anos, ou ele errou no dia que ele anulou os 4 processos. Então, é impossível, né, que um cidadão olhe para essa situação e não se intrigue. Se esse cidadão for formado em direito, né, tiver atuação na área do direito, sobretudo a área penal, que é o meu caso, ele não tem direito de ficar calado. Então, nós vamos sim continuar criticando não a pessoa do ministro, mas a decisão, que foi uma decisão processualmente equivocada, tecnicamente equivocada, e sob o ponto de vista da racionalidade e da lógica, equivocada. Porque se ele tivesse tido contato com esse caso pela primeira vez, ele até poderia dizer, nossa, entendo que é incompetente, mas são 5 anos que ele tem contato com esses processos como julgador, 4 anos como relator, porque ele herdou esses processos do falecido ministro Theory. Para além das críticas justas na seara do direito, existe uma crítica referente
ao impacto que uma decisão dessa natureza tem na sociedade brasileira e tem no mundo. Na sociedade brasileira, uma decisão dessa gera descrença na justiça. Porque quer dizer, então, que todos esses magistrados, todos esses procuradores, todos esses policiais, todas essas decisões não valeram nada? Numa canetada se mata tudo? Olha a falta de crença na justiça que uma situação dessa gera. E a desconfiança internacional, que já não é pouca. A Operação Lava Jato ficou internacionalmente conhecida, até filme foi feito. Agora se invertem os papéis. Um ex-presidente que tinha sido condenado por atos de corrupção, por lavagem de dinheiro, por desvios, agora é uma pessoa que sofreu uma grande injustiça. O juiz que foi colocado como herói da luta contra a corrupção, de repente vira um criminoso. Quem é que respeita um país desse? Quem é que internacionalmente respeita um país em que o ministro que avalizou toda a existência de uma operação por 5 anos, de repente dá uma decisão dizendo que estava tudo errado, eu estava errado. Então, gente, é sério o que aconteceu, foi sério, é sério porque ainda está em vigor, e qualquer cidadão brasileiro não só pode, como deve, obviamente de maneira educada, de maneira ponderada, e com todo respeito ao juiz Sérgio Moro, desta vez, eu acho que ele se equivocou. Espero que o recurso interposto pela Procuradoria-Geral da República seja provido para que nós possamos confiar na justiça, para que o país resgate um pouco da respeitabilidade internacional, porque a nossa situação internacionalmente está difícil. É isso, agora sim, não falo mais por hoje.